A paz, povo amado de Deus, mensagem do dia: não deixe que o comportamento dos outros tire a sua paz. Espero que Deus possa nessa manhã falar ao seu coração através dessa mensagem, desse propósito de fé 365, hoje o propósito 37, que Deus possa continuar falando sempre ao seu coração, a paz a todos que estão nos acompanhando nesse propósito, Silvana, a todos que estão ao vivo aqui conosco e a todos aqueles que nos acompanham em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Que Deus possa nessa manhã revelar coisas extraordinárias para a sua vida. E continuando a narrativa do encontro de Moisés, Arão com o faraó, no qual ele procura o faraó, e o faraó cada vez mais endurece o seu coração em relação ao povo que deveria sair do Egito para adorar a Deus no Monte Sinai, há 3 dias de viagem. A intenção de Deus era libertar o seu povo, o seu primogênito, da escravidão. Esse é o propósito de Deus, para nos libertar de tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos deixa escravo nesse mundo, tudo aquilo que nos faz estar diante de outras pessoas sob opressão, sobre angústia. Então, se há algo que entristece seu coração, se há algo que te prende, se há algo que te encarcera, se há algo que te faz ficar limitado, engessado, seja o medo, seja as perseguições, seja as angústias do mundo que vem sobre a sua vida, Deus quer te libertar. É essa a vontade de Deus, porque Deus nos criou para que fôssemos livres. Livres até mesmo daquilo que nós criamos como cárcere. No caso das nossas emoções, às vezes são como cárceres emocionais. Então Deus tem uma palavra para você se libertar de tudo isso, para que você verdadeiramente seja livre. E é isso que Deus quer para o povo dele, para o primogênito dele. Maíra, estamos de volta, depois de uns dias aí de merecido descanso. Que Deus abençoe sua vida. Estávamos sentindo falta e vamos que vamos, porque Deus tem muito para poder falar conosco hoje. Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, a teu irmão, será o profeta. Aqui Deus está falando o seguinte, que eis que tenho posto por Deus sobre Faraó. Deus aqui com letra minúscula, para... que pensa, Maíra está falando que estava sentindo falta das lives. Nós também estávamos sentindo falta de você aqui, fazendo presente. E aqui quando Deus fala que Moisés será como Deus sobre Faraó, é porque Deus iria usar Moisés para falar ao Faraó como se fosse o próprio Deus, manifestando a sua vontade para o Faraó. Ou seja, Deus nos usa como instrumento. Nós manifestamos a vontade de Deus aqui nesse mundo através das nossas ações, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso pensar. Nós refletimos a imagem de Deus. E Deus nos chama para ser santo, a imagem e semelhança dele. E aqui, nesse sentido, está indicando que Moisés seria instrumento de Deus para poder falar para o faraó, que Moisés estaria sendo colocado numa posição de comunicador de Deus, aquele que leva a palavra de Deus. E é assim que Deus nos chama, para que sejamos instrumento dele aqui nesse mundo. E Arão, seu profeta, aquele que vai e revela a vontade de Deus, aquele que fala aquilo que Deus quer que chegue ao seu povo, aquele que revela as vontades e os desígnios de Deus para a humanidade.
E assim estavam antes o representante de Deus, Moisés representando a Deus e Arão representando a Moisés aí, falando em nome de Moisés. E Moisés falando em nome de Deus. E Deus colocando Moisés numa posição superior ao do faraó, como representante de Deus aqui na terra. Tu falarás tudo o que te mandar, e Arão, teu irmão, falará ao faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra, novamente pedindo que Moisés e Arão vá até o faraó e chegue e pronuncie aquilo que é a vontade de Deus. É assim que nós devemos fazer. Pronunciar, falar, expressar e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Gorete, Eni Rosa, Deus abençoe. E porém endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus queria mostrar ao seu povo que ele era o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele, Javé, o Deus, o Senhor, ele manifestará os seus sinais e as suas maravilhas para que todos possam saber que só ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele, desde o início, ele se manifesta assim: o eu sou, aquele que sempre existiu. Não há outro além dele, nunca existirá outro Deus como o nosso Deus. Ele sempre existiu, ele existe de tempos e gerações e sempre existirá para a eternidade. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, ou seja, minhas tribos, meu povo. O povo de Deus chega ali em número de 70. No total, com a família de José, chegaram a 75. E aqui já são milhares de milhares, ou seja, é um exército, é um povo em números que aproximava a 2 milhões segundo os estudos. Então tirarei o meu exército, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Foi Moisés e Arão, porque Deus queria que o povo egípcio, que adorava milhares de deuses e que tinha o faraó como um semideus, uma postura de uma divindade, como se o faraó incorporasse todos os deuses, era a autoridade máxima, mas também um representante aqui na terra dos deuses que eles adoravam. Um deles era o Deus Sol. Então, aqui Deus fala: eu vou mostrar a esse povo que existe apenas um Deus e que eu sou soberano sobre ele. Quantos deuses nós temos feito para a nossa vida? Muitos fazem de imagem seu Deus, outros do dinheiro seu Deus, outros dos prazeres do mundo seu Deus, outro da sua soberba, do seu orgulho, da sua vaidade, o seu Deus, outro da beleza do seu corpo, o seu Deus. Outros buscam em outras pessoas o seu Deus, o seu ídolo, ele coloca como Deus. Então, é preciso que nós pensemos a respeito disso, refletimos a respeito disso. Deus não quer que adoremos nada que esteja fora dele. Ele é o nosso Deus. E, na realidade, é a Deus que devemos adorar. Não há nada que possa substituir o nosso Deus. Nem imagem, nem ídolos, nem dinheiro, nem o poder, nem a fama, nada. Ele tem que ser absoluto em nossa vida. Nós devemos buscar amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a nossa vida. Para quê? Para que nós possamos viver bem, para que nós possamos ser abundante na graça de Deus e na misericórdia de Deus. Porque nós não podemos aproximar, nós não podemos beber de uma água limpa se nós não aproximarmos da fonte. Você não consegue beber de uma água se você não aproximar-se da fonte, daquela água que te mata a sede. Você não consegue alimentar-se de um pão se você não estiver com esse pão
dentro de você para te alimentar. Se ele estiver longe, distante, ele não vai te alimentar. Se a água não estiver dentro de você para matar a sua sede, você não vai sentir pleno, saciado. E é isso que Deus quer, que você se aproxime da fonte, que você se alimente do pão vivo. O pão, o maná que desce do céu, a palavra de Deus, te alimenta todas as manhãs. E é isso que Deus quer, que você tenha comunhão com Ele. Comunhão é aproximar, ter intimidade, é estar na presença de Deus e permitir que Deus esteja em nós. E quando nós estamos na sintonia, na mesma frequência do amor de Deus, milagres acontecem na nossa vida, transformações acontecem na nossa vida, maravilhas e sinais Deus fará. Assim então Moisés e Arão foi, como disse o Senhor. E Moisés tinha o quê? 80 anos. Arão, 83, era mais velho que Moisés. E Moisés da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram ao faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o faraó os falar, dizendo: fazei vós um milagre, dirás a Arão: toma a sua vara, o seu cajado, o seu bordão. Aí vai depender da interpretação que está na Bíblia aí. Toma o seu bordão, a sua vara diante do faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E o faraó chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Aqui, então, quando Moisés e Arão aproximam do faraó, eles manifestam o primeiro sinal de Deus. O bordão de Arão, o bordão de Moisés aí, que estava nas mãos de Arão, ele coloca sobre o chão e ela vira uma serpente. Uma serpente aí, uma serpente grande. E o faraó inicialmente fica espantado com aquilo. Manda chamar quem? Os seus magos, os seus feiticeiros, os seus encantadores. E encantar a serpente é algo que existia há milhares de anos, existiam esses encantadores de serpente, mas aqui era fazer com que esse sinal de Deus fosse desacreditado. Ele queria que os magos provassem que aquilo não era poder nenhum, que os próprios magos, os feiticeiros, os encantadores poderiam fazer o mesmo. E assim, com os seus encantos, com o seu ilusionismo, porque a gente vê que existem até hoje pessoas que trabalham como ilusionistas, como mágicos, e conseguem enganar os nossos sentidos. Assim fez esses magos, esses feiticeiros, esses encantadores de serpentes. Então, para o faraó ficou claro: que poder é esse? Que Deus é esse que é o seu Deus? Os meus magos, que não são deuses, eu sou a divindade maior, os meus magos conseguem fazer o mesmo. Então esse Deus seu não representa nada para a gente. Assim pensava o faraó, porque tinha o seu coração endurecido. Então cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Ou seja, cada encantador trouxe a sua vara e fez um ilusionismo, uma mágica ali, que os sentidos de todos que estavam não perceberam, aquele truque que eles fizeram, em que as varas se transformaram também em serpentes. Porém, a serpente que veio da vara, do bordão, do cajado, que Arão sustentava, segurava, ela engoliu todas as outras serpentes. Ou seja, Deus é soberano sobre qualquer coisa desse mundo. O poder de Deus é maior do que qualquer outro poder, seja de feiticeiros, seja de magos, seja de encantadores. O que Deus quer falar para você? Não adianta buscar em outra fonte, não adianta buscar outros deuses, porque o poder de Deus é soberano. É o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não há poder maior do que o poder de Deus. E, porém, o coração do faraó fala que continuou endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. O Senhor tem falado todas as manhãs para nós, não tem? O Senhor tem falado todo momento para o seu povo.
O Senhor tem falado através das redes de televisão, das pregações, que hoje são centenas e milhares de pregadores que estão aí nas redes de comunicações, talvez usando a palavra de Deus de uma forma distorcida, mas está levando de uma forma ou de outra essa palavra de Deus. A gente não sabe qual a intenção que tem no coração do homem, mas a gente sabe qual a intenção que tem no coração de Deus, de aproximar aqueles que estão perdidos de Deus, sejam pelos sinais, pelas maravilhas que acontecem, as pessoas se aproximam de Deus, apesar de que Deus quer que nós o busquemos por amor, não por aquilo que Ele faz por nós, não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por amar a Deus, por ter o nosso coração em Deus. Infelizmente, muitos buscam a Deus pelos sinais, pelas maravilhas que Ele faz em sua vida, pelos milagres que alcança. Mas felizes são aqueles que, ao contrário de São Tomé, que não precisam tocar, não precisam sentir o milagre, não precisam ver para crer, que creem com os olhos espirituais, assim como Estevão viu com seus olhos espirituais a glória de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Deus sabia, porque o faraó se achava um Deus, uma divindade, e assim o povo tinha também como uma divindade. Só que existia algo que também era considerado uma divindade para o povo, que era algo sagrado, que era o rio Nilo. O rio Nilo abastecia todo o Egito, regava as terras do Egito e fazia com que essas terras fossem produtivas. O povo ia pela manhã se lavar no rio Nilo como se fosse um ritual sagrado, e era um ritual sagrado para eles. Então, assim, eles tinham o rio Nilo como a fonte de provisão, a fonte de sustento, era a divindade desse povo. Então, o que Deus fala? Vai pela manhã ao faraó, e eis que ele sairá às águas do rio Nilo. Põe-te em frente dele à beira do rio, e tomarás a tua vara, o seu bordão, o seu cajado, que se tornou em cobra. E ele dirás, o Senhor, e lhe dirás. Então diga ao faraó: o Senhor Deus dos hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor, o Yahvé. Eis que com essa vara, com esse cajado, com esse bordão que tenho em minha mão, ferirei as águas do rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. E disse mais o Senhor a Moisés: disse a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, e sobre todo o juntamento das águas, para que se torne em sangue, e haja sempre em toda a terra do Egito, e haja assim sobre a terra do Egito, assim nos vasos de madeiras como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou-se a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos do faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Então aqui Deus manifesta o seu sinal. Uma das primeiras pragas aí, o sinal teve ali quando o cajado foi transformado em serpente, e aqui nós temos a primeira praga sobre o Egito. E assim como Deus pediu que Arão e Moisés fizessem, que levantasse, tocasse as águas do rio, assim eles fizeram, e as águas do rio se transformaram em sangue. Muitas pessoas às vezes vêm com estudos tentando justificar por que nesse período as águas do rio Nilo ficaram vermelhas. Alguns falam que é por causa de argila vermelha, enfim. Mas o que importa é que a gente tem que saber que aqui foi o poder de Deus. Não tem como nenhum feitiço, nenhuma magia transformar água em sangue. Pode até ter alguma substância que faz a coloração da água, mas imagine isso, um rio, uma imensidão, um volume de água constante, correndo em forma de sangue, era sangue mesmo. Quem poderia fazer tal ato? Talvez o que vai acontecer, que os magos vão fazer ali, pegar um copo
de água e jogar ali, sem que o faraó visse, uma substância, algo que desse coloração à água para que ela transforme nessa cor avermelhada. Mas aqui está falando, é claro, ela não tinha apenas uma cor avermelhada, mas era uma substância, e essa substância era sangue, a ponto que matou todos os peixes, porque eles sem oxigênio. Se você joga um corante na água, vai ter o oxigênio ali, pode diminuir a luminosidade, né, comprometer aí a vida nas profundezas do rio, né, a vegetação que tem ali, os plânctons, enfim. Mas aqui ficou bem claro que todos os peixes morreram. Então não havia mais oxigênio nessa água, não havia mais luminosidade nessa água para manter a vida nessa água. E olha que o rio Nilo era considerado a vida do povo, né, dos egípcios ali, porque dependiam do rio Nilo para tudo. Aqui Deus falando que nós devemos depender exclusivamente dele. Aqueles que buscam outras fontes para matar a sua sede, esses estão correndo risco de morrer de sede, viver a vida inteira buscando da fonte errada, das águas vivas erradas. Quando falamos da água viva, da água que mata a nossa sede, que nos faz viver, que nos dá vida. E só Deus é essa fonte de água viva. Então aqui acontece da forma que Deus fala. E essas águas, esses rios, não somente o rio Nilo, mas todas as represas, todos os braços do rio, né, que serpenteavam pela terra do Egito, distribuindo a água nos terrenos, nas terras do Egito ali, transformaram em sangue. Todos os lagos, todas as represas, todos os poços se transformaram em sangue, tornando inviável o consumo, a tal ponto que todos os peixes morreram e fedia mal, tinha um mau cheiro devido à morte aí desses seres vivos, os peixes, as plantas que povoavam o rio Nilo, né? Então nós vimos que essa primeira praga afeta diretamente o povo. E os magos, ao invés de reverter essa situação, coisa que eles não tinham poder, o poder estava na mão de Deus, eles simplesmente criam outro artifício, um outro truque para convencer o faraó que aquilo não era nada extraordinário. Vamos lá, então, continuar. E Moisés e Arão então fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu todas as águas. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração do faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus já havia falado que o faraó iria manter aquela posição. E era preciso também, Deus permitiu que o coração de faraó permanecesse duro, porque Deus poderia tocar no coração e fazer com que o faraó libertasse o povo. Mas ali é Deus falando: quem liberta o meu povo sou eu. Não existe ninguém que liberta alguém que não seja pelo poder de Deus. Se você está ouvindo as pessoas falarem: vem até a minha igreja porque eu vou te libertar da sua enfermidade, sobre mim está o poder, eu tenho poder, enfim, o poder está na mão de Deus. E as pessoas que são libertas por um instrumento muito simples que Deus nos dá, que é a nossa fé. Muitos podem usar amuletos, muitos podem ir atrás de líderes espirituais, de pessoas que se colocam no lugar de Deus ou falam que têm a unção, o poder de Deus, mas as pessoas são libertas pela fé que é dada por Deus, o Deus que nos alimenta espiritualmente com a nossa fé, que abre os nossos olhos espirituais. Então a própria palavra de Deus, Jesus deixa bem claro que nós não sejamos enganados, né? Jesus fala que aquele que tem fé fará maravilhas, aqueles que tiver fé, que orar com fé, alcançarão. Então, buscar a comunhão com Deus, tendo fé, pedir a Deus com fé, viver pela fé, agir pela fé,
nos dá uma vida extraordinária. Quando nós temos a fé em nós, a cada dia nós alimentando essa fé através da palavra, daquilo que Deus nos fala todo dia, que Deus alimenta a nossa fé. Deus nos dá a fé e alimenta essa fé. É através dessa chave que abre qualquer porta que nós podemos alcançar aquilo que desejamos. É a fé em Deus, a fé no teu poder. E através de Deus, que é a fonte de toda a provisão, é que nós alcançamos as bênçãos e os milagres de Deus. Então, se você está sendo enganado por alguém que fala assim, eu recebi de Deus uma unção, o poder de Deus, na realidade Deus usa os homens da forma que Ele quer. Claro, Deus pode levar um milagre através da sua vida, pela oração de uma pessoa, mas quem processa esse milagre não é essa pessoa. O milagre não está no seu amuleto, o milagre não está nas mãos que essa pessoa coloca sobre a sua cabeça ou toca em alguma parte do seu corpo. O poder está em Deus. Muitas vezes trazem esse poder para si, para arrebatar multidões. Aí fazem aquelas campanhas. As campanhas vêm para que o apóstolo tal, ou o pastor tal, ou o líder religioso tal vai impor a mão sobre as suas cabeças e vocês serão curados, serão libertos. Entendam isso, para que vocês não sejam enganados. É Deus, é somente Deus que processa o milagre na sua vida. É Deus que é o provedor de toda a bênção. E tudo isso que processa, que acontece, os milagres que acontecem, é pela sua fé, que você vai com muita fé. É a sua fé que Deus alimenta. É os seus olhos espirituais que Deus abre. Que ninguém te engane. Que você não precisa comprar nenhum amuleto para receber a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é graça, ela vem de graça. Ela não está em um copo, ela não está numa bebida, ela não está num lençol, ela não está numa vassoura, ela não está num pedaço de madeira, ela está em Deus. Vocês entendem isso que eu estou falando? Para que ninguém vos engane. A palavra de Deus é muito clara. Fala que no fim do tempo surgirão falsos profetas, que com sinais e maravilhas enganariam a muitos. Assim como esses magos, esses feiticeiros, continuaram enganando o faraó, fazendo acreditar, endurecendo seu coração de que nada daquilo era milagre, de que nada daquilo era ação de Deus, que sim, que eles poderiam fazer as mesmas maravilhas. Então, que vocês possam entender, não confundam, Deus usa quem Ele quiser para poder ser fonte de bênção para a vida das pessoas. Mas se alguém está se intitulando como Todo-Poderoso, de que o poder é dele, vem dele, não do Senhor, e de que madeiras, lenços, vassouras, ou qualquer que seja o amuleto usado aí, que o poder está nisso, que se você comprar, se você adquirir, você será liberto. Gente, povo amado de Deus, não vamos nos envolver com certos preceitos humanos, com certas filosofias humanas que podem nos enganar, podem nos tirar do caminho de Deus, podem nos fazer voltar os nossos olhos para o homem e não para o Criador. Porque, infelizmente, um dia todos estaremos diante do Senhor, e principalmente esses que fazem essas maravilhas em nome de Deus, mas que tem um coração voltado para o seu egoísmo, para a sua vaidade, para aquilo que é importante para ele próprio. Aí o Senhor falará para ele: afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. E esse povo falará ao Senhor: mas não fomos nós que fizemos maravilhas em seu nome? Aí Deus fala: não, eu não vos conheço. Não foi em nome de Deus, não foi sendo um representante de Deus, mas representava a si mesmo, ao seu próprio egoísmo, à sua própria vaidade, à sua própria ilusão. E assim, como a própria palavra de Deus fala, que vão enganar a muitos. Que vocês não se deixem enganar por ninguém. Não sou eu aqui o bom, não.
Eu sou simplesmente um instrumento de Deus e Deus fala através de mim. Foi Deus que criou a minha boca, a minha língua, Deus que me dá força, Deus que me dá vida, Deus que me faz levantar todas as manhãs com esse propósito de fé no meu coração, para poder levar. Não é nada pela minha força, não sou ninguém sem Deus, eu sou apenas um vaso na mão do oleiro, no qual Deus me enche, para que vocês possam, o meu transbordo, vocês possam receber mais e mais de Deus. Viu? Coloquem isso, porque o faraó estava buscando nos magos, o faraó estava buscando uma justificativa fora de Deus, buscando algo que o pudesse manter aquela posição, que não fosse através do poder, dos sinais, das maravilhas de Deus. Que nós possamos buscar em Deus. E essa é a palavra que Deus quer colocar no seu coração hoje, viu? Essa é a palavra. Muitos viajam quilômetros e mais quilômetros, passam horas e horas em filas para poder ir no fulano ou no ciclano, porque ele tem o poder e ele vai nos curar. A cura está dentro de você. A cura está dentro de você. Deus nos deu todos os recursos e Deus é o nosso recurso. A fé que você levou nessa viagem, a fé que te fez ficar várias horas na fila, a fé que te levou a acreditar que ao ser tocado, que ao receber aquele amuleto, que você seria curado. É a fé. Viu? Que ninguém vos engane. Assim diz o Senhor para você nessa manhã, e toma posse dessa palavra de Deus. E aí virou-se o faraó e foi para sua casa, nem ainda nisso pôs o seu coração. Muitos ouvem a palavra de Deus, muitos veem o sinal de Deus, muitos veem as maravilhas de Deus, muitos presenciam a graça de Deus sobre a sua vida, mas mesmo assim ninguém coloca o coração em Deus. E qual que é o principal mandamento da lei de Deus? Letícia, Marinalva, que Deus nos fala: amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, colocar o nosso coração em Deus. Permitir que Deus entre no nosso coração e permaneça em nós. Que a nossa mente, as nossas atitudes, que os nossos pensamentos, que as nossas vontades sejam a de Deus. Primeiro buscar a Deus. E a palavra dele é muito clara, fala: buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não é buscar todas as outras coisas para que você possa sentir Deus, não. É buscar sentir, estar com Deus no seu coração, é viver a palavra de Deus, é viver a experiência com Deus, é ter comunhão com Deus, é buscar a Deus para que todas as outras coisas sejam acrescentadas, porque Ele é a única fonte de provisão. Assim encerramos mais um capítulo, Êxodo 7, onde Deus, espero, tenha falado ao seu coração. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. Não sei quais são as suas aflições, qual o peso que está sobre a sua vida, quais são as suas angústias, em que cárcere emocional ou financeiro, qual tipo de opressão você está sofrendo, mas Deus é o seu libertador. Deus é aquele que vai fazer maravilhas na sua vida, nessa semana, nesse dia de hoje, nesse momento que você está me escutando. Você vai ser tocado agora pelo poder de Deus. Aquele lugar que está doendo, aquela enfermidade que está sobre a sua vida, Deus vai tocar agora. Deus vai tocar e vai curar. Deus vai jogar por terra toda enfermidade. Toda angústia, toda tristeza que está no seu coração vai se encher de paz agora, de alegria. Sinta aí a paz do Senhor. Sinta a paz, sinta Deus tocando na sua vida. Sinta Deus fazendo maravilha na sua vida nesse momento. Experiencie o amor de Deus na sua vida e você vai ver os milagres, as bênçãos de Deus, o que Deus tem para a sua vida. O propósito de Deus para nós é de paz, é de alegria, de amor, de prosperidade. Deus não nos chama para esse mundo para viver de sofrimento, de angústia, não. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, nós já fomos curados, não há enfermidade. Muitos falam: a minha dor de cabeça, a minha depressão, a minha dor lombar, a minha dor na perna.
e vão trazendo para si como propriedade a dor, a angústia, a tristeza, a minha tristeza. Nada disso é seu. Nada disso é seu. Até porque tudo isso Deus já levou em Cristo Jesus, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas. Quando nós assumimos Jesus como nosso único Salvador, quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. Nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e você pode falar: o Espírito de Deus que habita em mim, a minha identidade como filho de Deus. Quando Deus olha para nós lá de cima, Ele não vê o pecador, Ele não vê o pecador, Ele vê um filho, o filho que foi lavado, que foi remido, que foi resgatado por Cristo Jesus. E a lente pelo qual Ele vê apenas os filhos e não o pecador, é a lente pela qual Jesus passou, pela cruz. Então Ele olha através da cruz, do sacrifício de Cristo, e vê quem? Quem Jesus, quem Deus vê? Um pecador? Não. Deus vê o filho. Jesus vê um irmão, cordeiro, um príncipe real, aquele que vai tomar posse dessa bênção, tomar posse dessa mensagem. Tome posse. Você é amado de Deus, você é príncipe de Deus, você foi criado por Deus para viver uma vida plena, de fartura, de bênçãos, mas longe da fonte, longe do maná, do pão que alimenta e te sustenta, que abre sua visão espiritual, que é a chave de todas as maravilhas, de todos os milagres. Creio, tenho fé. A própria física quântica prova isso. Nós vamos ter uma oportunidade de falar um pouco sobre isso. Como que a física quântica, hoje a ciência prova o poder da fé. Como que os médicos, a medicina não conseguem provar os milagres e que só é provado pelo princípio da fé. Assim oremos ao Senhor para que o Senhor possa continuar tocando no seu coração. Se há um coração endurecido aí, que agora o Senhor possa tocar e que a semente do Senhor possa produzir frutos em frutos abundantes. Amém? 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 Que alegria está mais uma manhã que Deus está me proporcionando aqui. Mais um dia para estar cumprindo o propósito de Deus na minha vida, e espero que seja instrumento de Deus. Eu possa estar sendo aqui um vaso em que o oleiro esteja usando para derramar sobre vocês a bênção que Ele tem para a sua vida. Ó Pai Todo-Poderoso, nós oramos e agradecemos, Pai, por essa palavra, por esse estudo, por mais esse dia, Pai, que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Senhor. Quando levantamos e abrimos os olhos e sentimos, Pai, que estamos vivos, é uma bênção, Pai. Quando olhamos para o lado, vemos nosso esposo, nossos maridos, olhamos na cama, vemos nossos filhos ou os nossos pais, que bênção, que maravilha. E só o Senhor sustenta tudo isso. Só o Senhor que me sustenta nos momentos difíceis, dificuldades, só o Senhor que me dá escapatória. O Senhor alimenta o meu espírito com a fé que eu preciso, Pai, para vencer todos os obstáculos. E esse ânimo, essa disposição que eu tenho de viver, com alegria que nós devemos viver, sendo grato pelo presente que o Senhor nos dá, que é o nosso presente, que é o nosso aqui e agora. Que nós possamos desfrutar com muita alegria. E que o Senhor possa tocar, Pai, no coração dessas pessoas que ainda estão longe de Ti, dessas pessoas que estão buscando justificativa no mundo para não ter comunhão com o Senhor. Muitos são aqueles que não acreditam, Pai, mas eu creio, e pelos olhos da fé, pela minha fé, Pai, eu tenho certeza que muitos serão libertos, muitos serão curados, muitos conhecerão a Ti, muitos virão a Ti, Pai, não pela força, não pela desgraça, não pelas maravilhas e pelos milagres que o Senhor opera e faz na vida das pessoas, mas por amor a Ti, por querer Te adorar, estar na Tua presença, sentir a Tua paz, o Teu amor. Assim, Senhor, agradecemos, encerrando, pedindo que o Senhor possa tocar agora na vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, que estão assistindo essa live agora, que estão nos assistindo através do Rios, ou do Facebook, ou do nosso canal do YouTube, Dr. Elison Mourão, Uma Nova Consciência, e que essas pessoas também possam ser, assim como Moisés e Arão, profetas, instrumento do Senhor para levar a Tua palavra. Seja compartilhando essa live, seja compartilhando ou deixando o seu comentário,
se inscrever no nosso canal para que nós possamos alcançar um número muito maior de pessoas, para que muitas pessoas possam ter um testemunho através da vida dessas pessoas de que o Senhor é o Deus todo soberano e que não há nenhum outro Deus fora de ti e que o poder está em ti, Pai. Só o Senhor pode processar maravilhas, mas que nós possamos buscar não os sinais e as maravilhas que o Senhor processa na nossa vida, mas que nós possamos buscar essa comunhão contigo. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa semana seja uma semana de graça e bênção sobre a sua vida. Vocês não sabem o quanto eu amo estar aqui, quanto que para mim hoje eu os considero como família em Cristo Jesus. Somos irmãos em Cristo, irmãos amados, povo amado de Deus, povo lindo de Deus. Tenham uma semana abençoada e que vocês possam ser também instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Até amanhã, a paz do Senhor.